saber que até um certo ponto eu posso, que até um certo ponto eu consigo, mas aonde eu não posso, eu conheço alguém que pode, aonde eu não consigo, eu conheço um Deus que consegue, aonde eu não tenho recursos, eu sei que tem um Deus que tem recursos e provê na minha vida. Isso é humildade, é a gente saber que a gente não pode, mas a gente faz segundo o comando de Deus, porque o poder dele que em nós atua é o que faz acontecer. Muitas vezes eu não tenho uma palavra para trazer, muitas vezes eu tenho um discurso bonito, mas o pouco que eu tenho, Deus traz aqui e faz, através do Espírito Santo, tocar a vida dos irmãos. Amém? Até queria estar trazendo esse versículo, que geralmente eu cito, está em Efésios 3:20, que fala assim: Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Então Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo a nossa força? Segundo o nosso poder? Não. Segundo o poder dele que nós opera. Então, muitas vezes, Deus nos limita porque nós confiamos em nossa própria força. Muitas vezes nós não conseguimos operar porque a nossa confiança está no nosso braço, está na nossa direção, na nossa sabedoria, naquilo que nós podemos ou conseguimos fazer. Mas a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé em Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Forte isso. Amém? Eu estava conversando essa tarde com o Joso Leandro, né? E ele, em contando que eles estão fazendo evangelismo lá em Itajaí, né? E eles estavam numa comunidade muito carente. Só que para quem conhece o Joso, ele é todo engraçado, mas né, ele é começando agora. E ele falando que estava numa comunidade e ele convidando as crianças para o culto infantil. E de repente chegou um pai e uma criança e eles começaram a conversar. E o homem só falava, e daí o Joso disse: eu só quero te dar um abraço. E daí ele abraçou o cara, e na outra semana voltou na casa dele, o homem só falava e o Joso só escutava. Na outra semana ele voltava lá, o homem só falava e ele só escutava. Depois de alguns meses ele já estava na igreja novamente, ele era um missionário, depois o Joso ficou sabendo, né? Que era um cara que estava na igreja e com o tempo se desviou, Deus foi tirando tudo, foi perdendo tudo aos poucos e no final estava numa comunidade. E depois ele dando testemunho, o Joso falando que ele falou assim, ó: cara, esse irmão só me deu um abraço, mas aquele abraço que ele me deu parecia Jesus me abraçando. Então eu queria dizer isso que eu tenho. Muitas vezes a gente não tem a capacidade ou a sabedoria de levar algo. A gente olha muito extraordinário, aquela muita coisa. Às vezes a gente só tem um abraço. Mas esse abraço com Jesus, querido, pode muito, converte, cura. Um abraço faz maravilhas quando nós estamos com humildade em Deus. Amém? E muitas vezes nos falta humildade, porque muitas vezes nós nos comparamos, talvez com aquele nosso amigo, talvez com aquele nosso parente, e olhando porque nós não fizemos mais isso, nós não fizemos mais aquilo, nós nos parecemos bom, né? Porque nós estamos comparados com esse ou aquele, mas quando nós nos comparamos com a grandeza de Jesus, nós vemos quão falho nós somos, quão pequeno, quão imerecedores da sua glória. Eu dou sempre o exemplo do avião, né? Tu estás em casa, vem do avião, e daí tu olha o avião de longe lá no céu, tu consegue ver ele na palma da sua mão, daí tu olha assim, o avião é pequeno. Daí tu chega no aeroporto e vai se aproximando, ele é grande, dá 2 metros de altura, quanto mais perto tu chega, maior ele parece ser. E assim é Deus na nossa vida. Quando nós estamos longe de Deus, às vezes nós achamos um pouco grande, às vezes parece que a nossa estatura é maior. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nós vimos a sua glória, a sua santidade, mais inferior nós nos sentimos, mais humilde nós nos colocamos, porque sabemos que Ele é grande, que Ele é poderoso, e que nós somos falhos, humildes, pobres, cegos, nu. Deus é esse Deus maravilhoso, queridos. Queria estar trazendo alguns exemplos para vocês
na Bíblia de pessoas que operaram grandes feitos, que operaram grandes coisas, porque tiveram humildade de reconhecer Deus soberano. Amém? O primeiro exemplo é Moisés. Como todos sabem, Moisés tinha dificuldade na fala. Moisés não sabia falar direito, não sabia se expressar, e ele achava que aquilo impediria o agir de Deus na vida dele. O Júnior vai estar abrindo lá em Êxodo 4:10, para nós estar lendo esse versículo. Êxodo 4:10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou surdo? Ou que vê? Ou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Amém? Esse versículo fala que eu estava falando para vocês, que Moisés era pesado de língua, ele não sabia se expressar, e muitas vezes quando falava em público ele se atrapalhava. Mas Deus disse: Não, eu te escolhi, eu te levantei. Então, e Moisés começa a dar desculpa para Deus, né? Não posso, não consigo. Humildemente, né? Achando que mais da frente eles chamarão para auxiliar, né? Então, depois a gente vai ver que Deus opera através dele grandes maravilhas no Egito. Deus opera grandes milagres através deles. E através de Moisés, o povo é liberto. Ele estava 400 anos de escravidão no Egito. Pelo aquele que não sabia nem falar direito, mas sabia o seu lugar em Deus. Então Deus opera grandes milagres. E em Números 12:3 fala que Moisés era humilde, talvez um dos mais humildes do mundo. Ali em Números 12:3 fala isso. Quando nós temos humildade para reconhecer nossas falhas, quando nós temos um coração arrependido, Deus opera. Amém? Queria estar dando outro exemplo de Davi. Davi é conhecido na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. O homem que andava segundo os caminhos de Deus, o homem que escutava Deus, né? Deus levanta Davi, ele era o menor da sua casa. Quando foram ungir ele nem estava dando comida aos bois. E daí o profeta diz: não é nenhum desses. Daí ele diz: não, tem mais um. Então diz que ele venha. Enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa, ninguém vai cear. Esse é o Deus que ele pega o menor da casa e levanta, e faz rei sobre Israel. E ali, quando ele vai aos primeiros passos dele, quando ele vai lutar contra Golias, né? Saul tenta botar uma armadura nele. Essa armadura era pesada e grande, e ele devia ser muito franzino e magro. E ele vê aquela armadura e diz: não, eu vou só com a minha funda mesmo. Então ali ele derruba o gigante. E antes de tirar a pedra do gigante, ele fala assim: tu vens contra mim contra a espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, ali ele não estava confiando na funda dele, nas 5 pedras que ele pegou. Ele estava confiando em quem? Em Deus. Porque ele sabia que ele não era capaz. Pelas suas próprias capacidades, ele não poderia derrubar aquele gigante. Mas ele disse: eu confio em Deus. Quem és tu que fala mal do exército de Deus Altíssimo? Então foi, derrubou o gigante, se tornou o rei de Israel, né? Um dos mais fortes reis de Israel. Mas o tempo se passou, se acostumou com a glória de Deus. E um certo dia, ele, sentado sobre o palácio, cobiça a Batseba, e todo mundo sabe a história. Ele adultera com ela engravida. Para esconder a gravidez, ele traz de volta Urias. Daí Urias não deita com ela, ele bota ele na primeira fileira da guerra, manda que todo mundo volte, ele é morto. Ele faz um assassinato terceirizado. Mas essa era a diferença de Davi. A diferença de Davi e Saul: Saul deixou de matar Agar, quem Deus tinha mandado, e Davi matou quem Deus não tinha mandado. São duas coisas muito parecidas, só de forma invertida. Só que a diferença de Saul, quando foi confrontado, Saul começou a dar argumento. E como nós sabemos que é bom de argumento,
é ruim de arrependimento. E Davi, pelo contrário, quando foi confrontado pelo profeta Natan, então ele escreve Salmo 51, que, parafraseando, fala mais ou menos assim: Deus, pequei contra ti, talvez não sou mais digno da tua presença, me tira tudo, tira o meu reino, a riqueza, tudo aquilo que eu posso, que eu possuo, só não tira a tua presença de mim, só não tira a tua palavra de mim, só não tira a tua presença. Queridos, Deus não procura aqueles que são perfeitos, que nunca erram. Deus procura aqueles que têm coração humilde e contrito, e mesmo quando erram, diz Deus, pode tirar tudo, só não tira a tua presença. Que a tua presença é o que vale mais na minha vida. Eu posso ter riquezas, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, mas a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Amém? Amém. Eu quero estar lendo um pedaço desse salmo que Davi escreveu após ser confrontado. Salmo 51, o 10 ao 12. Fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém? Mais à frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, ele fala assim: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás a Deus. Só a confirmação aqui do que eu tinha falado, né? O espírito contrito, humilde, arrependido, jamais desprezará o Senhor. Amém? Queria estar passando para um próximo autor da Bíblia, o Paulo, que escreveu uma das principais cartas do Novo Testamento, que operou grandes milagres, ressuscitou pessoas, curou paralíticos, e teve grande influência na igreja primitiva. Em Atos 20, 19 fala assim, Paulo escreve: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que lhe sobrevieram pelas ciladas dos judeus, com toda humildade. Mas a frente também fala em 1 Timóteo 1,15: então Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Imagina, um dos maiores escritores do Novo Testamento, um dos caras mais influentes do Novo Testamento, ele chega e diz assim: Deus veio para salvar os pecadores, dentro deles eu sou maior. Olha a humildade, queridos. Felizmente Deus só consegue operar através de nós quando nós temos essa humildade. Eu não poderia deixar para trás, né? Jesus Cristo, né? Jesus, Criador dos céus e da terra, aquele que era o Verbo, e o Verbo se fez carne, como diz João 1, aquele que é detentor de toda a glória e toda a honra, veio humildemente à terra, aceitando a proposta do Deus Pai, vindo aqui morrer em nossos pecados, em nossos delitos, e mesmo tendo esse todo poder, toda a glória, operando diversos milagres, operando diversas maravilhas, ele era conhecido como um homem manso e humilde. Com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele dizia: bom é o meu Pai. E nem ele, claro que ele era bom, ele era perfeito, ele era o Cordeiro Santo de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e mesmo assim não quis usar da sua glória. Veio aqui e falou de igual para igual, não quis se sobressair sobre os humanos, veio aqui mostrar que é possível vencer o pecado, assim como os seres humanos, com as nossas falhas, com a nossa carne, é possível vencer. E esses são os 4 exemplos que eu pus para vocês. Se eu buscar aqui na Bíblia, acredito que tem mais centenas de pessoas humildes que Deus operou através dela. Queridos, Deus nos ministrar no meu coração que unção sem humildade é suicídio. Que autoridade sem humildade é suicídio. Por quê?
Porque é uma mão de duas vias. Ou você é humilde ou você é soberbo. E se não tem humildade, tem soberba. E a soberba precede a queda. Então, eu acredito que muitas vezes Deus limita nas nossas vidas certas coisas para que a gente não venha cair lá na frente. Né? Quem é um pai que vai dar uma faca para o filho brincar, lá na frente vai se machucar? Né? Quem é o pai que o filho pede um pão e dá uma pedra? Né? Acredito eu, daqui a pouco Samuel está aí. Né? Daqui uns 3, 4 anos vou dar um carro para ele dirigir. Se ele não tem maturidade, se ele não tem conhecimento, né? Porque eu sei que ele vai se machucar. Né? Então muitas vezes nós somos limitados na nossa vida pela falta da nossa humildade. Muitas vezes na nossa vida nós não realizamos certos feitos por falta disso. Mas eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer nessa igreja. Eu acredito que Deus tem levantado pessoas para ser profetas, pastores, aqui grandes empresários, aqui grandes políticos, pessoas influentes na sociedade. Eu acredito nisso. Mas é extremamente necessário nós adentrarmos nesse lugar, nesse ambiente de humildade, para que Deus possa operar através de nós. Porque como Deus vai exaltar nós, nos dar grandes riquezas, sabendo que aquela riqueza vai nos desviar do nosso caminho. Como Deus vai dar um grande poder para nós, se aquilo ali vai tirar nós da rota. Então é necessário, é extremamente necessário que a gente adentre nesse lugar de humildade, que até o próprio Filho de Deus vivo se adentrou no si. Que eu não sou bom, bom é meu Pai. Eu li uma frase que diz assim: a humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos, né? Também tem uma frase que diz que a humildade é aquilo que traz brilho ao talento, né? E você já viu uma pessoa talentosa, aquela pessoa que vê de longe já vê que ela é talentosa, mas ela é soberba, parece dar uma estragada no talento. Agora você já viu uma pessoa bem talentosa, todo mundo diz, pô, esse uma business é fora da curva, né? E agora tu chega perto daquela pessoa, e aquela pessoa humilde, que transparece humildade, é que dá mais brilho ao talento dela, né? E às vezes eu fico aqui, às vezes nós temos as orações de segunda, quarta e sexta, né? Nós temos 70, 80 cadeiras, né? Mas fica todo mundo ali sentado no chão, jogado de um lado, outro deitado no chão, uma coisa assim bem louca. Porque, queridos, o lugar mais alto que nós vamos chegar em Deus é aos pés dele. Que aquele lugar mais alto que nós podemos chegar diante de Deus seja aos seus pés. Amém? Querido, lá fora nós podemos ser patrão, nós podemos ter nossas empresas, aqui dentro nós somos servos. Lá eu peço para o meu funcionário limpar a fábrica, varrer o chão, vai lá no encontro e lava o passivo. Lá, talvez lá fora nós temos autoridade, aqui nós somos humildes, porque Deus é o rei. E onde ele brilha, ninguém mais brilha. Onde alguém aparece, Jesus não aparece. Então, que nós demos esse lugar para Ele de honra e glória. Que Ele é Deus zeloso, Ele não divide sua honra e nem sua glória com ninguém. Amém, querido? Eu acredito nesse mover maravilhoso que Deus quer fazer. Eu acredito que Deus quer nos tornar uma igreja influente nessa sociedade. Eu acredito que Deus quer não só uma igreja de tamanho, mas também de qualidade. Pessoas humildes, pessoas que levam o Evangelho adiante, que fazem grandes feitos. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Eu acredito que Deus tem grandes maravilhas para operar. Pois Ele mesmo já falou, né? Que obras maiores nós faríamos. Mas se nós não tivermos essa humildade, não tem como nós fazer essa obra. Amém, queridos? Nós podemos estar entrando nesse lugar, nesse ambiente de misericórdia para com o irmão, de humildade. Daqui a pouco nós podemos estar sendo um. Deus fala mesmo assim, né? E o maior no céu será o menor aqui na terra. Nós podemos estar sendo o menor um que é o outro. Nós podemos estar servindo um ao outro para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém?
Porque a partir, às vezes, na nossa vida, às vezes falta só uma virada de chave. Às vezes falta só adentrar um ambiente e Deus muda tudo. E eu acredito que Deus quer mudar. E se Ele criou o mundo apenas com uma palavra, o que Ele não pode fazer na nossa vida apenas com uma palavra? Basta uma palavra e Deus muda tudo. Basta uma palavra e Ele vira na nossa vida de cabeça para baixo. E o que às vezes nós lutamos uma vida toda para conseguir, o estralar de dentro, Deus coloca em nossas mãos. Amém? O Júnior vai estar colocando o louvor. E eu queria, a palavra é curta, mais direta. E eu queria que vocês começassem a se perguntar para Deus onde que nós podemos melhorar. Aonde que nós podemos ser pessoas melhores? Qual é esse lugar que nós podemos adentrar, queridos? Porque Deus é grande e poderoso para fazer infinitamente mais. Então basta uma palavra e tudo muda de lugar. Basta uma palavra que venha direto do trono de Deus e Ele transforma uma vida, transforma uma família, restaura um casamento. Basta uma palavra e tudo muda de lugar. Que nós podemos se posicionar nesse lugar de humildade. Nós podemos ser pessoas melhores. E além de uma igreja que seja conhecida pelo amor, mas também pela mansidão e humildade. Estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé como para ti. Corro para ti, corro para ti, corro para ti. Se estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti, corro para ti. Corro para ti, corro para ti, Senhor, corro para ti. Eu amo o medo, me tiro o medo das trevas pequenas, na tua luz. Não há muralhas que não há
derrama agora.